Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês acompanham presencialmente, online, aqui de todos os cantos do país. Ontem estava cheio, espero que encha aí de novo. Foi até lá em cima, bombou a audiência também na internet, evento lotado aí na nossa audiência. Muito bom estar aqui com vocês. O IBRACON, Instituto Brasileiro de Auditoria Independente do Brasil, começa agora, então, o segundo dia da 14ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente. Estou aqui com vocês já pelo 4º ano seguido, eu falo que já sou sócia do IBRACON. Sou a Juliana Rosa, sou jornalista de economia, comentarista hoje do Grupo Bandeirantes, e estou aqui com vocês nesse teatro, que também foi nessa casa já no ano anterior, Teatro Claro Mais, aqui em São Paulo. E a gente hoje vai reunir novamente um timaço aí de especialistas para levar até vocês, nessa manhã, debate, discussões sobre temas atuais da sociedade, né, da atividade de auditoria independente e dos profissionais envolvidos, que são vocês. Bom, esse evento conta com o patrocínio das seguintes empresas e entidades: Assurance, Traduções Contábeis, ASD, Conselho Federal de Contabilidade, DATEV, IRCO, Trevisan, Escola de Negócios, apoio do B20. E está credenciado também para os programas de educação profissional continuada do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e da APIMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais. Bom, para quem não acompanhou ontem, a gente vai fazer algumas atualizações que a gente já falou ontem. Bom, essa é a 14ª edição e a gente está sempre com transmissão acessível em Libras, a língua brasileira de sinais. A gente também recebe um grande número de professores e alunos de ciências contábeis, inclusive para a segunda edição do Hackathon, que vai ter início na parte da tarde, na sequência da conferência, né? Então, estão todos convidados. O IBRACON reforça a importância aí de vocês acompanharem também o Hackathon. Bom, a gente também agradece aqui a participação de profissionais da contabilidade de outros países que acompanham essa conferência, outros países da língua portuguesa, representados aqui por profissionais de Moçambique, Cabo Verde, Portugal. Essa é uma iniciativa de parte do convênio que o IBRACON tem com a União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa, que é a UCAUP. Bom, o slogan da conferência desse ano é: o presente e o futuro da nossa profissão estão aqui. E a gente preparou uma mensagem especial para esse segundo dia, para esse início aí de segundo dia, para contar um pouco dessa história, desse presente e futuro que está sendo construído junto com vocês e com a coordenação aí do IBRACON. Vamos trazer, então, essa mensagem para vocês poderem conferir. Chegamos à 14ª edição do maior e mais importante evento brasileiro voltado à auditoria independente.
a primeira edição que estará sob a minha gestão como presidente do IBRACON. E é aqui o ponto de convergência entre o presente e o futuro da nossa profissão, que obviamente sempre se transforma. A cada ano, temos a grande satisfação de reunir grandes nomes e profissionais do país inteiro para construirmos juntos o agora e o amanhã da nossa atividade e da nossa profissão, cumprindo com o nosso propósito de gerar confiança que forma, informa e transforma. Contamos com a participação de todos vocês, um grande evento, um bom evento e um grande abraço. Muito bom. E a gente lembra também que sempre tem sorteio. A Trevisan Escola de Negócios é parceira aqui do IBRACON e vai ter um sorteio no final do evento de 3 MBAs online da Trevisan Escola de Negócios. O IBRACON agradece a parceria sempre com a Trevisan. E também tem uma novidade esse ano também, um sorteio para o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que está sendo oferecido pelo CFC, vai ser em Balneário Camboriú, Santa Catarina, de 8 a 11 de setembro. E as inscrições podem ser feitas lá fora para esse sorteio. Bom, vamos começar então. Nosso primeiro painel do dia é um assunto que está bombando, inteligência artificial na auditoria independente, oportunidades, riscos, adaptações. Né? Você que acompanha a gente de forma presencial e de forma remota também, você sabe que é importante a participação para poder balizar aqui para onde que vai o nosso debate. Então, mande perguntas e avalie também cada painel para a gente estar sempre ligado aqui na organização aos anseios aí da plateia. Vocês podem mandar perguntas acessando a página ibracon.com.br/participe ou também ativando os QR Codes que aparecem aí na tela. Bom, para dar início, então, a esse primeiro painel sobre inteligência artificial, eu convido ao palco Denise Pinheiro, líder de transformação digital em firma de auditoria. Denise. Ayrton Teles, membro do Comitê de Tecnologia e Inovação do IBRACON. Convido José Félix, membro do Grupo de Trabalho de Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes do IBRACON. E também convido Ricardo Santana, especialista em inteligência artificial e Advanced Data e Analytics. Bom, a gente sempre faz um quiz também, que é legal vocês poderem participar, sempre para começar aqui também a apimentar nossas discussões. A gente quer saber de vocês, nesse primeiro quiz, o seguinte: qual é o principal benefício da implementação da inteligência artificial na auditoria independente? Então, aí vocês podem trazer, preencher o que vocês acham que é o principal benefício da implementação da inteligência artificial na auditoria. Maior precisão nas análises, economia de tempo, redução de custos, maior eficiência operacional. Vamos começar, então, enquanto vocês respondem, ali no mesmo endereço, www.ibracon.com.br/participe e também no QR Code que aparece aí na tela. Bom, vamos começar com a participação do Ricardo. Passo a palavra, então, para a gente começar a mergulhar um pouco nesse assunto quentíssimo, Ricardo. Todo mundo quer saber tudo de inteligência artificial. Obrigado, obrigado. Eu, cacuete de professor, eu vou ficar em pé, pode? Lógico. Então tá bom. Para passar os slides aqui para vocês, tem um passador? Tem. Deixa eu começar aqui minha autodescrição, para quem também está nos acompanhando aqui. Eu sou um homem, 1,70 m, cabelo preto, estou vestindo aqui um terno azul, camisa branca, um sapato preto.
né? Bom dia a todos. Está aqui? Ah, maravilha, maravilha. Está ótimo, está ótimo. Bom, estou curioso para saber quais foram as respostas, né? Mas vamos lá, vamos começar. Como é que está esse uso da inteligência artificial na auditoria independente, né? O que nós preparamos, né? Com muito carinho, né? Queria agradecer aqui os meus colegas aqui do painel, Renato Postal, todo o Ibracon, que com muito carinho trabalhamos semanas, né, nesse conteúdo aqui para vocês. Eu vou abordar um pouquinho, né, teoria e prática. Na sequência, né, a AD vai abordar um pouquinho sobre como é que eu audito essa inteligência artificial, até oportunidades que abrem para a nossa profissão. O Félix nos brinda com uma pesquisa excepcional, e depois a gente vai mediar aqui, né? Mas vamos lá. O que eu preparei para os próximos 20 minutos? Eu vou falar um pouquinho sobre conceitos, aplicações, um pouco de visão, como é que a gente tem visto futuro, né? Já que o futuro e o presente está aqui, como é que a gente vislumbra essa auditoria interna com essas tecnologias emergentes? E eu vou falar muito do AAA, né? Talvez assim, as grandes letrinhas, né? A gente tem inteligência artificial, automação e analytics. Então, essas 3 letrinhas, elas têm transformado a maneira como a gente pode entregar um trabalho de auditoria independente. Eu vou começar com, talvez, né, um termo que surgiu esse ano no SXSW, né? A Denise não pode dar spoiler, porque ela esteve lá, mas o conceito, né, que a MWeb trouxe sobre repercepção. Eu vou mostrar uma figura aqui para vocês agora. Eu queria escutar, primeira interação com vocês, olhando essa figura, o que vocês veem? Tartaruga? Uma tartaruga. Quem dá mais? E aí? Alguém está vendo uma vaca? A orelhinha da vaca aqui, ó. Olhinho, focinho. Alguém viu a vaca? Viu a vaca? Viu a vaca? Deixa eu voltar aqui. Quem não viu a vaca, e agora? Estão vendo? Talvez, primeiro conceito, e aí eu tenho 8 anos que eu tenho me dedicado a entender e a compreender a tecnologia, a reprogramar o meu cérebro. É o que a gente fez agora. Alguns não viam e agora a gente está vendo. Então, quais são as oportunidades do uso destas tecnologias na auditoria independente? Talvez foi o primeiro trabalho, exercício mental que eu fiz há 7 anos atrás, quando eu fui convidado a participar de um grupo para inovar uma prática de auditoria independente com o uso dessas tecnologias. E aí, o que eu posso dividir com vocês? Acho que o primeiro conceito e talvez as primeiras técnicas que são utilizadas atualmente e que podem transformar a nossa auditoria independente, eu coloquei aqui na tela, né? Então, a inteligência artificial, ela tem uma capacidade de imitar o que nós fazemos. Então, a IA, quando eu aplico, né, uma mineração de conhecimento, o que é isso? Imagina eu poder juntar notas fiscais, contratos, e perguntar para uma máquina se aquela nota fiscal condiz com o objeto, com a natureza do contrato. É algo já possível, é algo que automatiza. Eu fazia teste de voucher, fui auditor, sou um contador, tenho meu CRC ativo, mas também estudei um pouquinho como as tecnologias podem nos ajudar. Como é que a IA generativa, né? Como é que a gente vê a aplicação dessas tecnologias?
Quando eu faço uma projeção ou tenho uma provisão de garantia num setor automotivo, eu posso aplicar aprendizagem de máquina para verificar se uma provisão está super ou subavaliada, baseado em parâmetros, baseado em variáveis, número de carros vendidos, por exemplo. Então, são técnicas disponíveis e que a gente vai debater aqui ao longo desse nosso painel. Então, essas são as principais técnicas. Detecção de anomalia, eu já explico com os casos práticos, é uma técnica muito utilizada. A máquina aprende o que é uma anomalia, o que é um outlier. Dentro de uma série de lançamentos contábeis, ela consegue aprender, ela consegue nos ajudar a identificar de fato aquilo que está diferente. Vamos seguir. Eu trouxe essa pesquisa porque essa pesquisa nos chama a seguinte atenção. Uma pesquisa da McKinsey, onde ela fala que nos próximos anos a IA ela vai injetar na economia 4 trilhões de dólares. Desses 4 trilhões, 3 estão em eficiência. E tem diversos setores o estudo está bem completo. O que mais condiz com a nossa função, quando a gente fala de riscos, compliance, eu trouxe aqui uma inferência, e talvez a grande reflexão que eu gostaria de dividir com vocês é que hoje, nesse exato momento, de cada 10 atividades que nós fazemos na auditoria, 3 a 4 já pode ser automatizada, com o uso de alguma ferramenta, seja na geração do relatório, seja na análise de dado, não importa, numa leitura de uma ata, num checklist que eu tenho que fazer. Então, essa é a grande reflexão. O que eu estou fazendo nesse exato momento para automatizar, para criar o que tem se chamado de AI Workers. Por que não AI Auditors? A IA executando uma atividade, que é uma atividade manual, repetitiva, um teste de voucher. Eu vou explicar mais casos de uso. Então, a principal reflexão que nós tiramos é sobre isso. É a possibilidade, de fato, de automatizar. E aqui, dividindo uma visão, como eu comentei, eu tenho essa oportunidade, e eu agradeço, acho que todos os dias, os meus sócios, por me dar essa possibilidade lá de liderar o que a gente chama de COI, um centro que a gente estuda, que a gente experimenta, o nosso lab. E a nossa visão, basicamente, é a seguinte. Cada vez mais, o auditor vai conseguir utilizar uma linguagem conversacional com algum agente. Eu vou conseguir inserir um conhecimento do meu manual de auditoria num agente e poder fazer perguntas. Vou pedir ajuda. É o conceito de copilot, alguém que vai me assessorar. Cada vez mais com o uso de buscas cognitivas, que eu chamei aqui de Cognitive Search, eu consigo cada vez mais analisar dados não estruturados. O que é isso? São documentos, uma ordem de serviço que até está escrita à mão. Então, a IA ela já consegue enxergar, ela já consegue trazer para mim números que são manuscritos. É uma técnica de ICR. Ela converte documentos, contratos em PDF, em texto, e aplica uma busca vetorizada, uma busca eficiente. Ela faz resumos melhor que o ser humano. Isso já é provado, já tem artigo científico. A produção de texto hoje é 99,9% mais rápida do que se era feito há 5 anos atrás. A gente tem buscado cada vez mais
uma busca de automação e, quem sabe, chegar no conceito de autopiloting, onde a própria máquina vai prescrever o que fazer, o que auditar. Talvez essa, para algumas atividades, eu coloco um disclaimer que sempre haverá necessidade de julgamento humano, mas à medida que a IA se torna mais sofisticada, seu uso na auditoria também se ampliará. Só para a gente ficar bem alinhado com os nossos pensamentos de visão. Eu vou entrar aqui nas aplicações práticas, que talvez é algo que ilustre muito bem. Então, imagine o seguinte, hoje já existem soluções que eu consigo analisar 100% do meu razão contábil, 100% das transações. Ele analisa baseado no modelo que ele aprendeu. Esse modelo foi treinado com mais de 100 mil projetos de auditoria, com bilhões de transações, e ele é capaz de detectar anomalia. Ele é capaz de ancorar um risco, um score em determinadas transações e orientar o auditor independente a testar, a analisar realmente aquilo. É uma ajuda, é uma recomendação. Então, este, para mim, é um dos exemplos de detecção de anomalia e aprendizagem de máquina, ajudando os nossos planejamentos de auditoria. Além disso, cada vez mais, o que a gente tem visto? Agentes virtuais. Isso já é realidade. Imagina você ter um manual de auditoria de mais de 1000 páginas, onde eu buscava de maneira mais tradicional, fazendo lá os Ctrl+Fs, né? Mas hoje, a IA generativa nos trouxe uma capacidade de fazer perguntas. Perguntas em linguagem natural, perguntas do tipo, olha, gere aí um script de uma linguagem XYZ para eu fazer uma análise de dados baseado no arquivo do meu cliente. Qual o benchmarking de perdas de água na indústria de saneamento no Brasil e no mundo? Então, veja as possibilidades, como isso é acessível. Tem uma série de tecnologias. Eu faço parte de um lab que chama GenAI Lab, e tem muita startup oferecendo esse tipo de solução, onde você usa esses modelos de LLM, os GPTs, Llama, Gemini, independente de qualquer provedor, que a gente chama de modelos fundamentais. E com esses modelos fundamentais, você cria a sua IA proprietária. Você utiliza técnicas que a gente chama de fine tuning, com o seu conhecimento, com as suas informações da sua empresa, seja P, M ou E, e você consegue fazer um assistente, um agente que vai ajudar nas auditorias. Você não tem que buscar o histórico em papéis de trabalho. Então, isso é uma grande facilidade acessível. O mais interessante, eu posso falar, eu posso subir arquivos, eu vou mostrar logo na sequência como essa interação inteligente, né, as possibilidades de eu automatizar. Eu posso carregar um documento e perguntar, olha, me diga sobre esse contrato de financiamento, quais são as taxas de reajuste? Eu posso usar também tecnologias disponíveis no nosso Office, no Excel. Olha que interessante, né? Eu não sou um expert em planilhas, mas eu uso o Copilot, faço perguntas e ele me ajuda a, por exemplo, fazer um aging list. Ele cria as fórmulas, ele adiciona. Não sei se vocês perceberam, deixa eu só voltar aqui.
olha que interessante, deste lado, eu interajo com a IA de maneira em português, e ele vai criando, né? Alguns aqui já usam, mas é um recurso muito interessante. Agiliza no Word para fazer um relatório. No PowerPoint, eu consigo pegar um documento no Word e falar para o PowerPoint fazer uma apresentação baseada naquele PowerPoint, né? Não sei vocês, mas pelo menos na minha empresa lá ainda a gente faz muito PowerPoint, né? Mas tem sido algo que tem salvado algumas horas de trabalho. Além disso, essa mesma tecnologia, quem faz auditoria de sistemas e precisa de validar um código, nesse exato momento eu estou auditando um algoritmo de fuzzy match de um banco contra a lavagem de dinheiro. Não sei o que é fuzzy match, não sei a linguagem, mas existem assistentes virtuais que me ajudam a interpretar o que esse código está dizendo. É um pouco o que eu estou demonstrando aqui. Não só isso, mas também eu posso usar tecnologias que a gente chama de open source. Eu não pago licenciamento, mas eu não sei usar, é muito técnico. Pergunte, faça uma análise de dados, experimente amanhã. Em vez de eu analisar aquele conjunto de dados no Excel, experimente outras linguagens. Python, por exemplo. Então, isso tem ajudado, eu vi, né, os educadores, né? Então, a maneira, e eu dou aula na FIAP, eu vejo como tem sido a evolução com esse tipo de tecnologia. A aceleração do conhecimento, o acesso. Não é mais o acesso para técnicos. O que mais que a gente trouxe aqui também, de casos de uso? Esse aqui é bem interessante, né? Imagine você ter um conceito aqui em cima. Ele só está explicando aqui o painel. Mas isso aqui é um conceito de canvas, né? Uma folha em branco. E eu vou interagindo com a máquina, eu vou solicitando atividades e ela vai criando uma automação por ela só. Aqui nesse caso, eu estou subindo arquivos, são 2 CNDs, um exemplo bem simples, 2 CNDs. Antigamente eu fazia checklist fiscal, né? Era mais. Hoje eu consigo submeter, a máquina vai me dizer se ela está válida, se ela condiz com a atividade do cliente. Eu posso ter errado, né? Ter subido um arquivo de talvez outra empresa, ela identifica que não se trata uma evidência daquele engagement. Então, olha que agilidade, olha o ganho de eficiência que a gente tem. Ela cria um papel de trabalho. Se você usa o TIC, se é necessário, você vai ver que ela vai exportar toda essa análise para o nosso velho e amigo Excel. Então, aqui eu estou interagindo, estou fazendo perguntas, ela vai criando essas atividades, eu posso reaproveitar esse fluxo de trabalho, né? Existem soluções open source, como Nime, Alteryx é outra que utiliza esse conceito. Você vai criando caixinhas, você cria um fluxo de trabalho. Aquilo que você faria manualmente, você faz uma automação inteligente. Aquela extraindo, né, os campos. Quantas vezes, né, eu preciso de ler um documento, mas eu preciso de extrair algumas variáveis, alguns parâmetros. E ela aqui gera automaticamente, fazendo algumas perguntas, até gerar um Excel. Talvez esse outro exemplo fique um pouco mais claro. Imagine esse menu, esse cardápio. Eu preciso de ler ata, eu preciso de ler um contrato de debêntures, um fundo de investimento. E nesse caso aqui, eu estou submetendo um PDF
né, uma imagem, a máquina vai traduzir essa imagem para texto, e ela está extraindo aqui entidades. O que são entidades, Santana? São as nossas variáveis, né, que a gente tem que planilhar. Olha que interessante, né? O nome do fundo, CNPJ, forma de condomínio, prazo de duração, o público-alvo, a taxa de custódia. Quanto tempo a gente leva, né, para tabular? Talvez meia hora, né? E a máquina faz isso em minutos. Então, esse tipo de eficiência a gente tem aplicado. Outra coisa também que dá para fazer, imagina eu revisar um relatório de demonstrações financeiras. Eu tenho feito alguns acordos, né, de cooperação técnico-científica com algumas universidades, patrocinado bolsas de doutorado. E olha só que interessante, né, alunos, né, e aqui eu tenho que dar o crédito à Unifor, ao professor Vasco, né, e os alunos do doutorado, que conseguimos construir uma IA que revisa demonstrações financeiras. Cruzamento de notas explicativas, todas aquelas tarefas, aquelas atividades, a IA está nos ajudando a fazer isso. A gente fez uma conta, podemos ter errado para mais ou para menos, mas imagina eu ter que conferir uma DF publicada no jornal, os ITRs. A IA faz isso para a gente também. Ela pega do jornal, ela compara, a gente já achou erro de diagramação. Talvez no ano, né, 320 horas investidas só numa tarefa. A gente pega essa tarefa e automatiza. Outra técnica bem interessante, né, é o OCR, a capacidade, né, de pegar uma imagem e converter para texto. É algo que absurdamente é um ganho de eficiência. Tem muitas soluções de OCR, inclusive eu vi uma listada na pesquisa do Félix, que vocês já usam. E o que eu faço com isso, né? Imagina que eu tenho que fazer uma auditoria, está no papel, eu tenho que validar se está assinado pela pessoa correta. Eu treino a IA para interpretar a assinatura do Félix, do Santana, da Denise, né, do Sebastião, e ela vai identificando. Claro que existe uma precisão, uma acurácia. A Denise vai falar sobre esses riscos, né, Dê? E como é que audita esses 90%. Eu tenho que estar muito atento a essa assertividade, e por isso que tem que ter o auditor no loop, revisando tudo que a IA faz. Mas o ganho, ele é absurdo. A mesma tecnologia de análise de imagem também pode ser aplicada em inventários biológicos, né? Aqui é um exemplo de um projeto, vários piquetes, onde os animais estavam confinados. A gente fez alguns testes, inclusive para não assustar o animal, o sobrevoo de drone. Qual é a distância que não estressava o animal e a gente pudesse capturar a melhor foto para fazer uma contagem física, né? Após muitos experimentos, chegamos lá em 30 metros, fizemos uma contagem em tempo recorde, não estressou o animal, não perdeu peso, mas é lógico que teve diferença. Sempre tem um vaqueiro para atrapalhar a nossa contagem, né? Mas o processo, né, apesar de ser o uso da IA, é o normal, gente. Tem diferença, vamos verificar a diferença, analisa a imagem, vê qual gado que não contou. Outra coisa que a gente aprendeu, a gente faz sobrevoo agora, próximo de meio-dia, porque a sombra atrapalhava um pouco o modelo. Então, meio-dia é o tempo e horário adequado para fazer o sobrevoo. E aí, inventários que eram demorados, a gente faz em poucas horas. O mesmo se aplicável às seguradoras para classificar avarias, né, de veículos. Também muito feito em identificação de cultura.
identificar, inclusive, produtividades, uso de imagem de satélites que estão disponíveis, algumas são gratuitas, outras a gente precisa de adquirir. Então, é sobre isso que é a nossa visão. Eu vou encerrando aqui a minha fala, agradecendo a oportunidade mais uma vez aqui ao Ibracon. É isso. Muito obrigado, pessoal. Já estão chegando várias perguntas aqui, viu, Ricardo? As perguntas difíceis, Bem difícil. a gente já combinou aqui que a gente responde tudo, né? Não, porque eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, em todas as áreas, né? Na nossa, até onde vai o limite do uso da inteligência artificial, né? Do chat GPT. Outro dia meu filho falou, estou atrasado para a faculdade, fiz o trabalho com o chat GPT. Eu falei, de jeito nenhum. Tá louco? Olha, isso é plágio, né? Isso é plágio. Então, assim, você pode usar para pesquisar, mas assim, você que vai escrever, ele vai te ajudar nessa pesquisa. Olha, vou te falar, ontem eu estava com o CTO de uma empresa de educação e ele falou que eles já estão com ferramentas, com algoritmos de identificação de plágio. Sim. Então, muito cuidado nos TCCs aí, viu, pessoal? Por favor, né? Copiar direto, né? Exato. Mas muito bom. Tem muitas perguntas filosóficas aí também, né? De até onde a máquina vai nos substituir. Você falou que o auditor tem que fazer a revisão sempre, né? Mas sim, será que em algum momento nem vai precisar de revisão nenhuma? Vai ter uma máquina tão poderosa Esse que é o vai conceito do substituir a gente? autopiloting, né? Talvez, né? Mas não estarei aqui para responder. Vamos trazer as perguntas que são bem boas aqui. Bom, vamos ouvir então a Denise para poder colocar mais macaquinho no sótão, né, Denise? Mais perguntas aqui. Já está ligado, já está ligado. Vocês me ouvem? Pronto, agora sim. Eu sei que você já me apresentou, mas em benefício aqui e respeitando, né, nossa inclusão e diversidade, fazer uma rápida autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos no ombro, estou vestindo aqui toda de preto com um blazer aqui branco. Sou engenheira de formação e contadora também de formação, talvez até surpresa aí para alguns colegas que estão no palco. E a ideia aqui vai ser bater um papo aqui com vocês sobre auditando a inteligência artificial, né? O Ricardo Santana explorou bastante o uso da inteligência artificial na profissão da auditoria, e a ideia seria explorar aqui como é que a gente audita essa inteligência artificial que tem sido, né, utilizado amplamente por todas as organizações, né, por todos os nossos clientes. Então, esse aqui é o mote central. Aqui é só para, talvez, trazer um pano de fundo, né? Então, em toda essa corrida para explorar as oportunidades da inteligência artificial, né, o cuidado para não negligenciar possíveis armadilhas. Então, a gente vai estar falando bastante aqui sobre muitas oportunidades para a profissão, né, do auditor, mas também alguns desafios enfrentados, né, nessa jornada. Bem, então aqui é a nossa agenda. Vou falar muito rapidamente a inteligência artificial em destaque, o papel, então, né, do auditor e regulamentações, o desafio, alguns desafios aqui na era da inteligência artificial, gerenciamento de riscos e caso de uso, acho que a gente acabou deixando aqui para o nosso bate-papo. Bem, não sei vocês, mas eu tenho visto todo santo dia alguma notícia relacionada à inteligência artificial nas mídias, né? Seja envolvendo uma regulamentação da inteligência artificial, riscos, oportunidades, expansão de negócios, novos conceitos, né? Novas habilidades, enfim, temas aqui diversos. Esses temas que estão na mídia e nos jornais, eles também estão na pauta dos CEOs aqui das organizações. A gente olha a 27ª CEO Survey, que é uma pesquisa realizada anualmente, e 50% dos CEOs declaram
que entendem a inteligência artificial trazendo confiança nos negócios, mas 60% também, né, olha ali como um desafio importante, né, na sua incorporação. A transformação é latente, né? Essa mesma pesquisa declara que esses CEOs não acreditam que suas organizações vão continuar vivas aí nos próximos 10 anos se não continuarem se transformando. Então, aqui a gente está falando, e eu acho que foi inclusive o mote central também dessa conferência, sobre transformação e os impactos dessa transformação. A inteligência artificial é um dos impactos da transformação. E qual é o papel, então, do auditor e da regulamentação nessa jornada, né? Bem, a gente olha aqui para esse quadro e, por favor, isso não é, primeiro, nem exaustivo, nem para a gente entrar em cada um tópico desse, mas é muito mais para a gente trazer um panorama dessa complexidade, dessa evolução aqui regulatória, né? O cenário regulatório vem rapidamente se adequando e crescendo aqui nessa discussão da adoção, né, e o uso responsável da inteligência artificial. Então, a gente vê diversas discussões aqui que tangenciam o risco responsável, privacidade de dados, precisão, né? A gente vê ali a ONU, né, criando aqui um corpo consultivo já de inteligência artificial, né, e o Brasil, né, com um projeto de lei em discussão para o bom uso da inteligência artificial. Então, a gente percebe aí uma evolução importante, né, dado aí todo o cenário e discussão sobre a inteligência artificial. E com o aumento, né, e a presença de toda a inteligência artificial, surgem diversas preocupações. A gente está falando aqui de ética, privacidade, vieses, né, e diversos níveis de vieses, em busca da transparência. Então, enquanto a gente não tem regulamentações, existem discussões aqui no âmbito da governança, melhores práticas. Então, no Brasil, como eu comentei, tem esse projeto de lei, né, que é um projeto de lei que está em discussão e âmbitos aí de votação, que está sendo um projeto, né, para garantir e obrigar as organizações ali para ter sistemas que enderecem os riscos da inteligência artificial. O NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, publicou recentemente diretrizes, né, quanto ao uso da inteligência artificial. Então, é um framework possível de ser adotado já nessas avaliações. E a ISO também desenvolveu aí normas para a gestão de riscos, governança e controles relacionados à inteligência artificial. Então, a gente vê um movimento, seja no aspecto da regulação, mas também em construção de melhores práticas, né, e frameworks de governança para que exista aí referências em apoio aí às organizações, né, na adoção de forma responsável da inteligência artificial. Tá aí qual é o novo papel aqui do auditor, né? A gente falou muito no papel, né, e o Ricardo Santana trouxe aqui diversos exemplos no âmbito da auditoria, né? E aí a gente vê uma movimentação não somente da adoção extensiva de tecnologias, inteligência artificial generativa, já eu falo um pouquinho mais sobre isso e a diferença da auditoria, né, da inteligência artificial generativa. Né, a consequência dessa mudança é um novo papel do auditor, que vai desde as novas competências e habilidades, né? Então, existe aí programas diversos de upskilling e reskilling, né, no contexto de capacitar os auditores, né, e terem mais independência, inclusive, para realizar essas automações, né, e incorporar a tecnologia no seu dia a dia. Mas, quando a gente vai, né, para um ambiente mais prático
da atuação do auditor, com esse papel aqui de olhar os riscos da inteligência artificial, eu tentei trazer aqui, e sempre vou tentar fazer uma analogia com a auditoria de tecnologias, né? Porque a inteligência artificial é mais uma das diversas tecnologias e sistemas que, de alguma forma, já são avaliadas pelos auditores. Mas o que muda, então, né? Algumas das possibilidades aqui de atuações, a gente vai explorar também mais para frente o âmbito de asseguração, né, no olhar muito mais expandido, mas a geração da confiança, ou né, o papel de trazer ali um trust, mesmo confiança sobre os controles no nível da entidade, né, o que muda? Né? A gente vai precisar continuar olhando papéis e responsabilidades, governança, estrutura, né, mas como as organizações têm se adequado para estar incorporando essa discussão da inteligência artificial, né? Como as organizações garantem que tem uma estrutura, uma governança adequada para a tomada de decisão, inclusive, por exemplo, em relação a vieses, né? Em relação à ética, né? Então, essa é uma provocação que o auditor pode trazer, né? No nível da entidade. Uma segunda provocação aqui é sobre a descrição da organização, então o objeto ali que vai ser avaliado, e a eficácia dos controles, né? Seja sobre a ótica do desenho ou a efetividade mesmo dos controles. Novos controles vão precisar estar endereçando uma diversidade de riscos que a gente vai estar trazendo aqui, né? E como as organizações têm se preparado nas suas linhas de defesa para garantir que esses controles estão sendo muito bem desenhados, né, e testados pelos seus mecanismos internos. Uma outra é uma assurance, né, essa confiança sobre métricas operacionais de um modelo de IA. O Ricardo Santana trouxe aqui diversas possibilidades e modelos da inteligência artificial. Por trás disso, tem uma certa complexidade ali. A gente está falando de precisão, a gente está falando de usabilidade, a gente está falando de nível, por exemplo, de assertividade, de alucinações, né? Não sei se vocês conhecem esse termo. Alucinação é quando a inteligência artificial generativa ela traz uma resposta que tem toda a pinta ali, parece ser muito correta, mas, na verdade, no final das contas, não é. Né? Então, todo esse modelo da inteligência artificial por trás precisa também ser garantida. Né? Identificação e respostas aos riscos a sistemas que impactam o processo de relatórios financeiros. A gente vai, logicamente, trazer um recorte muito forte aqui sobre o papel de auditor, né, garantindo ali na ponta dos nossos clientes demonstrações financeiras, mas tem uma enormidade ali de outros riscos da inteligência artificial que se expandem e que o auditor pode estar ajudando aí a trazer essa confiança. Então, a gente tem aqui os desafios éticos aqui da era da inteligência artificial. Isso foi muito debatido no SXSW, né, esse evento que o Ricardo Santana comentou, né, que é o South by Southwest, que ocorre em Austin, o maior evento de tecnologia e inovação. E ele foi muito debatido, né, que é essa batalha entre o avanço tecnológico e a responsabilidade humana nesse avanço tecnológico e a adoção da inteligência artificial. Então, aqui a preocupação é sobre o uso indevido, né? O uso devido, acho que ninguém discorda, né, das oportunidades e que as organizações, o quanto isso já tem, né, tirado de benefício. Mas aqui o que a gente vai estar falando bastante e o uso indevido, né? Quem está olhando os algoritmos por trás, né, da construção da inteligência artificial? Então, aqui vai ser um pouco dessa discussão. Tá? Então, quando a gente fala de trazer esse trust, essa confiança, a gente está falando de muito mais do que a adoção da inteligência artificial em processos de back-office, por exemplo, que seria talvez
um objeto ali muito mais lógico, né, de um escopo de auditoria. Né? Quando a gente fala ali de contas a receber, receita, contas a pagar, lançamentos contábeis, né, fechamento contábil, as empresas têm, né, cada vez mais adotado tecnologias diversas e inteligência artificial para esse back-office. E ele acaba sendo naturalmente um escopo de auditoria, certo? Mas aqui a gente está falando de uma possibilidade, uma oportunidade que vai além disso. Né? A adoção de inteligência artificial nas organizações, ela permeia toda a organização. Né? A gente está falando de processo produtivo, a gente está falando, né, de um atendimento ao cliente, a gente está falando de diversos outros processos, né, e áreas da organização que adotam a inteligência artificial. Então, quando a gente traz aqui a visão da asseguração, que ela é muito mais expandida, né, do que ali a auditoria e a asseguração sobre demonstração financeira, é uma oportunidade enorme aqui, né, para a prática de auditoria, para trazer, né, e de alguma forma avaliar essa confiança e a confiabilidade no sistema, né, da inteligência artificial em relação aí a normas, né, a regulamentações, melhores práticas, num olhar de ecossistema mesmo. Né? Hoje a gente tem uma integração e cada vez mais complexa, né, e a auditoria tem, né, essa possibilidade de ajudar, né, as organizações nesse trust, no olhar muito mais expandido, que vai além da auditoria e demonstração financeira. Né? Então, eu acho que já falei bastante aqui do papel da regulamentação, né, em trazer aí embasamento para essas assegurações. A gente vê no âmbito regulatório do uso da inteligência artificial em assurance, alguns movimentos já no Reino Unido, no âmbito ali do regulatório de saúde, mas existe, né, um espaço grande ainda. Enquanto isso, a gente tem nossas normativas aqui, né, da ISA, a gente utiliza PCAOB Audit Standards, que nos traz um arcabouço ali de normas, né, e que trazem ali um embasamento importante sobre o olhar de uma diversidade ali de aspectos que a gente pode utilizar e deve utilizar, né, nesses trabalhos de auditoria e asseguração. O que muda, então, quando a gente fala da inteligência artificial generativa? Inteligência artificial generativa, acho que o Santana já trouxe alguns exemplos aqui, né, o ChatGPT é um deles, mas tem vários outros. Ele veio tentando simplificar aqui para democratizar o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial não é novidade, acho que vocês, né, acho que todos nós sabemos disso. Ela, né, já vem sendo utilizado com machine learning, deep learning e várias outras técnicas, não é de agora, mas a grande diferença, na minha visão, é que todas essas tecnologias e técnicas de inteligência artificial, ela era utilizada, né, por cientistas de dados ou por pessoas e grupos muito especializados dentro das organizações. A diferença agora com a IA generativa é que a gente leva para a ponta, para toda a ponta, seja nós como auditores, né, ou seja, a ponta dos nossos clientes. Né? Então, a possibilidade de ganhar eficiência, né, de permitir explorar novos negócios, né, é enorme, mas os riscos também acabam, né, vindo junto aí, nesse contexto. O que muda, então, na hora que a gente vai auditar a inteligência artificial generativa? A inteligência artificial, na hora que a gente vai auditar, por trás da inteligência artificial são algoritmos, né, tentando também simplificar aqui, numa auditoria tradicional, a gente segue mais ou menos esse fluxo, certo? Então, a gente olha as entradas, a gente olha o processo e a gente, né, examina ali a saída. O processo, a rastreabilidade, né, a transparência do processo de uma avaliação de um sistema,
né, a gente consegue, na grande maioria das vezes, né, ter. Quando a gente está falando de auditoria da AI generativa, a gente tem uma complexidade um pouco maior. Existe um termo chamado opacidade do GenAI, que é a dificuldade e a impossibilidade, na grande maioria dos casos, da gente conseguir entender esse processo do meio. Como foi feita aquela transação, a lógica por trás, a regra, né? Então, na hora que você vai utilizar uma ferramenta de GenAI, seja para subir uma imagem, né, ou submeter ali um documento, um arquivo, para que depois você gere esse output, essa saída, o processo ali por trás, né, para a lógica de processamento, ela não é transparente. A gente não consegue abrir ali o GenAI, salvo talvez, né, em alguns modelos que as empresas têm né, trazido para dentro das suas operações, mas você tem uma dificuldade muito grande de opacidade, que é, né, o não transparente. A avaliação das entradas e saídas, então, né, então a gente acaba cada vez mais trazendo a importância aqui de garantir a entrada e a diligência muito grande da saída. Então, a entrada, desde a origem da informação, que isso, né, é uma regra, acho que mais básica aqui da nossa auditoria, mas a saída em relação à entrada e a avaliação do contexto que foi inserido naquela solução de GenAI, cada vez mais vai ser uma exigência aqui importante na auditoria, né, dessa tecnologia. E o desafio na validação de resultado. A gente pode chegar em alguma conclusão que aquele resultado ele não traz o conforto, né, e a gente não consegue ter essa transparência necessária para a gente garantir ali que, de fato, ele vai ser uma evidência importante ali dessa auditoria. Então, são alguns cuidados, né, que a gente precisa ter na auditoria do GenAI, né, comparado ao que a gente vinha mais tradicionalmente já realizando de procedimentos de auditoria de outras tecnologias. E quando a gente fala, então, eu falei de oportunidades e falei que também, junto com oportunidades, tem uma diversidade de riscos. E quando a gente olha riscos da inteligência artificial, a gente tenta dividir aqui em dois grandes grupos de riscos. Riscos de modelo e de negócio, né? Então, é uma complexidade aqui e variedade da estrutura de dados e fontes do modelo, né? Então, essa é uma primeira camada ali que a gente olha. E o outro são os riscos de aplicação, né? Então, é como a gente garante o uso, né, e aplicação na ponta. Quando a gente olha, então, do lado esquerdo, que é a aplicação, a gente está falando de riscos de performance, né? Então, como é que a gente avalia riscos de erros, preconceitos, né? Essa opacidade que eu falei, né, que é a falta da transparência, falta da interpretabilidade, compensações de desempenho e instabilidade. Então, são alguns aqui dos critérios, né, avaliados aqui nesse arcabouço aqui do risco de performance. O risco de segurança, acho que isso já está talvez um pouco mais aí no DNA das organizações, né? Ataques diversos e novos ataques que vão surgir, intrusões cibernéticas e riscos de privacidade, riscos de software e código aberto, né? Então, são novos riscos aí que precisam ser avaliados, né, pelas organizações, né? Riscos de governança, falta de supervisão humana. Então, qual é o nível daquela automação e qual é a preocupação sobre a supervisão humana. A inteligência artificial desonesta, né, e consequências não intencionais. Falta de responsabilidade clara. Então, são alguns novos riscos aí no contexto da inteligência artificial, quando a gente olha a aplicação. E quando a gente olha ali sobre a ótica do negócio, a gente está falando ali de riscos empresarial e ético, reputação, desempenho financeiro, né, riscos aí legais de conformidade, discriminação, desalinhamento de valores, o risco econômico, né, que vai desde o deslocamento do trabalho, desigualdade, concentração de poder,
e o risco societal, desinformação e manipulação, divisão de inteligência. Então, aí são alguns exemplos, de novo, não são exaustivos, do que vem junto com a inteligência artificial para as organizações. Né? E para fornecer um framework, né, no contexto da asseguração de todos esses riscos que estão nas organizações, eu trouxe um exemplo desse framework, né, que ele visa aí, né, ter uma série aí de requisitos, né, estabelecidos aqui para apoiar, né, nessas atividades para avaliar, né, e verificar que um conjunto de critérios e padrões, né, no contexto da adoção de uma inteligência artificial responsável pelas organizações. E esse framework ele vai desde a estratégia, né, passando ali pelo ambiente de controles internos da organização, responsabilidades e práticas e outras práticas essenciais, né? Então, ali no slide anterior, eu falei sobre os riscos da organização. Aqui é um exemplo de um framework que a gente pode se beneficiar para como a gente avalia aqueles riscos. Né? Então, quando a gente olha de estratégia, a gente precisa olhar desde dados, né, e como as empresas, né, têm se organizado em relação à proteção dos dados, né, e à ética, passando por políticas e regulamentações, né, a governança, a estruturação e a capacitação das linhas de defesa para, né, avaliar esses riscos, a própria metodologia de avaliação de riscos, como estão sendo capturados, né, e como estão sendo tratados esses riscos, né, e aí uma diversidade de outros aqui de critérios, né, que podem ser utilizados nesse framework para a realização dessa avaliação. E, por fim, como é que a auditoria, né, pode contribuir aqui para a geração de confiança, né, da inteligência artificial, dessa adoção da inteligência artificial pelas organizações? Aqui são alguns exemplos, né, desde da avaliação de riscos, né, esse arcabouço de riscos que eu comentei ali, a avaliação de impacto, né, o risco foi materializado. Ou seja, eu tenho aqui um controle que ele, por exemplo, é SOX Compliance e que ele foi substituído por inteligência artificial. Ninguém olhou adequadamente e só foi detectado pela quarta linha de defesa ali quando a auditoria externa veio perceber. Qual é o impacto disso, né? Eu estou falando de impacto talvez um pouco mais direto no olhar ali, né, de compliance, mas pode ter impactos aqui de vazamento de dados, tem diversos outros importantes, né, e a avaliação da materialização desse risco é uma possibilidade. Auditoria de vieses, né, aqui a gente está falando de vieses de gênero, pode ser vieses, né, de percepções, enfim, tem, né, uma quantidade aí importante que pode ser avaliada, intencional ou não intencional. Auditoria de conformidade, acho que isso é um pouco mais, né, alinhado com o que a gente tem feito. Certificações ali para garantir padrões de qualidade e desempenho. Assegurações, né, a gente já explorou bastante aqui. E a própria validação, né, da inteligência artificial aqui sobre confiabilidade, né, precisão e desempenho. Bem, é isso. Um prazer estar aqui. E Félix vai estar dando sequência. Um bom dia aí para todos vocês. Muito bom, Denise. Está chovendo aqui, pergunta. Essa questão da confidencialidade, né, pesa muito, a questão dos vieses também, avaliações tendenciosas, vazamento de dados, né? Então, tem uma preocupação grande em relação à responsabilidade também, né, que você falou. Também, outro dia, uma coisa que ficou muito marcante foi o caso de uma menina que foi envolvida, teria tido um caso com um jogador de futebol
E aí era tão perfeito, não era ela, mas era tão perfeito, né? Que até você provar que não é você, é a sua cara, é a sua voz. Aí você fala, não, não era eu, né? E a menina se matou, porque ela tinha depressão. Então, é um negócio grave, né? Então, acho muito importante isso, porque está todo mundo muito preocupado com os limites de até onde vai a inteligência artificial. O Elon Musk diz que é o maior, estava vendo aqui, mandaram parar as pesquisas, né? Recentemente, ele estava dizendo que seria a maior ameaça, uma das maiores ameaças para a humanidade, que o Elon Musk falou recentemente. Essa carta é polêmica, a gente pode discutir, mas tem um isso viés aí. Tem um viés aí, né? Ainda mais para ele. Ele chegou tarde, ele chegou tarde. Mas tem muita pergunta boa. Mas vamos terminar, então, nossas apresentações, aí a gente depois traz aqui as polêmicas para a gente poder discutir. Bom, vou passar, então, a palavra para o Félix, José Félix, que é membro de trabalho, do grupo de trabalho das firmas de auditoria de pequeno e médio porte do IBRACON. Pode fazer dali também. Você precisa do passador? Não. Tá, acho que está com a Denise. Bom dia a todos e a todas. Para ser fiel aos meus antecessores, eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Félix, sou contador, sócio de uma pequena empresa de auditoria, firma de auditoria. Tenho cabelo branco, pele branca e estou usando um terno azul. E vou falar sobre o uso da inteligência artificial nos trabalhos de auditoria, oportunidades e implicações. Falar um pouquinho no início sobre o inventário de tecnologia, as aplicações das ferramentas que foram identificadas, oportunidades de uso da inteligência artificial na auditoria independente e implicações desse uso. O grupo de trabalho de pequenas e médias empresas gestou uma pesquisa de tecnologia usada nessas empresas de auditoria para identificar e compreender as ferramentas disponíveis e utilizadas por essas firmas, considerando suas funcionalidades e objetivos, identificando se são gratuitas ou pagas e se foram desenvolvidas internamente ou adquiridas de fornecedores externos, dentre outros conhecimentos. O processo de captação foi das respostas, né, da pesquisa, ela foi obtida junto à estrutura de comunicação do IBRACON, fazendo publicações em redes sociais, enviando e-mails e correspondências para os possíveis respondentes. Tivemos 42% de respostas, um número relativamente baixo. 51% das tecnologias utilizadas foram desenvolvidas pelas próprias firmas, 13% são gratuitas e 87% pagas, 54% não está disponível no mercado, contra 46% que são de mercado. E dessas de mercado, 28% são compartilhadas entre diferentes firmas. Aqui a gente tem o resultado alcançado, uma série de aplicações, umas de apoio ao próprio processo de auditoria, gestão da qualidade, uso de BI, enfim, uma série de aparatos. 35 ferramentas, né, aplicações foram reportadas. SharePoint, sistema GWM, Tangerino, Trello, ou seja, uma série, a grande maioria são aplicações de mercado, né? A ideia de fazer esse inventário é exatamente dentro da realidade das firmas de auditoria de pequeno e médio porte, conhecer quais são as aplicações que são utilizadas e aí estabelecer possibilidades de fornecer a visão de novas aplicações e também promover treinamentos e a disseminação dessas aplicações no conjunto de firmas de auditoria de pequeno e médio porte.
A ideia dessa pesquisa, desse projeto, no caso, é fazer um inventário permanente com atualização dessas informações, também um webinar de atualização e divulgação desses resultados e oficinas e treinamentos em tecnologia. O engajamento das empresas e pessoas, né? As empresas são feitas por pessoas, no processo de resposta dessas pesquisas é muito importante para que possa enriquecer o que nós vamos fazer e direcionar para dar um maior suporte às firmas de auditoria de pequeno e médio porte. Aqui eu trouxe um exemplo o BI eu acho que é a ferramenta que traz maior apoio para a gente, né, de forma mais objetiva, no sentido de você capturar uma série de informações de uma base de dados do seu cliente auditado, ou se você prestou tipo de serviço em relação a ele, sem a necessidade de um número exagerado de montagem de fórmulas, planilhas, colunas, etc., etc. Você, com um esforço muito menor, você consegue captar uma série de informações do próprio negócio, informações da gestão financeira, do sistema utilizado pelo cliente, da própria contabilidade e da gestão fiscal e de pessoal dessa empresa, reunindo essas informações de forma bem objetiva, bem clara, enriquecendo a visão que você tem do negócio. Então, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, fluxo de caixa, giro de estoque, receita por linha de produto, consolidação de informação por unidade de negócio, ou seja, resultado, a apresentação comparativa de resultado, ou seja, uma série de informações que à vista e sem um esforço tão grande como antigamente era requerido, te dá uma riqueza muito grande para conhecer o negócio, avaliar esse negócio para o seu cliente e você tirar suas conclusões para o seu trabalho. Hoje, Ricardo Denis falaram sobre inteligência artificial generativa. Algumas ferramentas já começam, alguns aplicativos deles já começam a fazer uso, associar essa inteligência artificial a essas aplicações. E o que é curioso é que você, quando, por exemplo, eu tive a oportunidade de, num teste de um fornecedor, ele me mostrou como isso funcionava, fazendo a análise da evolução de resultado que foi apresentada. E quando você vai fazer a leitura do resultado, os conceitos que ele coloca em relação ao que ele está colocando, o que é que está sendo apresentado, são conceitos acadêmicos, né? É mais tranquilo de fazer, mas quando ele vai fazer a análise do comportamento daquele resultado, você lendo, você vê claramente que é alguma coisa meio tosca, não é uma coisa que você possa usar diretamente para aplicar no relatório ou tirar suas conclusões. Mas já se tem essa iniciativa presente nessas aplicações. Aqui são outras informações em relação à localização, a identificação da localização do faturamento, né, por região geográfica, uma série de informações que complementam, que ajudam muito a gente a fazer o julgamento sobre o trabalho que a gente está fazendo. E nos dá uma compreensão muito maior do negócio e, na realidade, da firma de auditoria de pequeno e médio porte, o nosso cliente ele tem uma necessidade muito maior de ajuda na compreensão do seu negócio e no aconselhamento em relação ao desempenho do seu negócio e à implementação de soluções para o seu negócio. As vantagens dessa aplicação, eu comentei algumas, mas eles, na sua maioria, essas aplicações, esses artefatos, na sua maioria, são intuitivos e simples de usar.
você não precisa ter um conhecimento aprofundado de tecnologia, de linguagem, de programação. Você consegue, intuitivamente, você consegue ir descobrindo. É um aprendizado sempre, né? Você consegue customizar indicadores, dados, visualizações do que efetivamente de como você quer ver, com múltiplas visões do negócio. E, como eu disse, facilita a compreensão e análise do cenário da entidade auditada. E o uso dessa inteligência artificial com essa observação que eu fiz para análise de dados. Como é que eu enxergo aqui a questão do uso da inteligência artificial nos nossos trabalhos, né? A gente, logicamente, expande, tem uma ampliação das análises sobre o negócio muito maior, otimiza o tempo, né? Você preparar a informação, você extrair a informação e você analisar a informação é muito mais simples e leva muito mais tempo do que normalmente você usaria. E com a visão muito mais ampla em relação ao negócio que você está analisando. Essa tecnologia também vai nos proporcionar linhas de novos serviços mais abrangentes em relação a... Tem muita gente usando, por exemplo, o impacto da reforma tributária nos negócios, né? Você consegue fazer hoje, há aplicativos que já fazem isso, você consegue, extraindo os dados e informações, a base dessa reforma tributária é todo documento eletrônico, né? Você consegue extrair essas informações e fazer simulações desses impactos no negócio. E um trabalho com maior valor agregado, como eu disse, com uma compreensão e um aconselhamento mais assertivo para o seu cliente, né? Logicamente, para a firma de auditoria, quando a gente está falando de líderes de mercado dentro da indústria da gente, os orçamentos, as pessoas, né, a equipe envolvida dentro de projetos dessa natureza, elas não são fáceis, logicamente, de você mobilizar, mas há recursos e há como envolver essas pessoas e tocar esses projetos, né? Na firma de auditoria de pequeno e médio porte, a gente tem uma quantidade, uma estrutura muito enxuta de pessoas, né? Às vezes com conhecimentos múltiplos para poder executar o serviço. E há uma escassez de mão de obra. Isso é um defeito que eu atribuo, não sou especialista em educação, mas é um defeito que eu atribuo ao nosso sistema educacional. A mão de obra para esse tipo de atividade é muito escassa. Se para o trabalho tradicional que nós desenvolvemos já é escassa, se mostra escassa, para esse tipo de atividade, com esse nível de conhecimento, a gente tem um longo caminho a percorrer, né? O ambiente regulatório ainda não está definido. Como eu tenho uma familiaridade muito grande com esse tipo de atividade. Silvio Meira é um pensador, é lá de Pernambuco, é uma pessoa bem conhecida nessa área de tecnologia, e ele faz uma observação com relação à regulação que está caminhando, né? Ele coloca claramente só, isso é muito mais profundo do que você pedir para alguém fazer ou para apresentar um projeto de lei com 60 dias, 90 dias para implementar. Isso daqui é de uma complexidade tão grande que, primeiro, que o Brasil é consumidor dessa tecnologia, não é produtor. Ou seja, as empresas, de uma maneira geral, usam essas tecnologias, esses artefatos que estão disponíveis para customizar para o seu uso, né? Mas elas não produzem esse tipo de tecnologia. Então, isso é de uma complexidade e tem tantas implicações que deveria estar havendo uma discussão muito maior em relação a essa questão. É impositiva,
Isso é uma coisa que não vai ser adiada, né? A gente tem que se envolver nesse processo. No caso da firma de auditoria de pequeno e médio porte, é começar com o simples e validar constantemente os resultados. As imprecisões que a gente identifica na utilização desses processos, a generativa de uma forma mais incipiente, né? Mas a inteligência genérica, como se diz, quando até você ter um resultado confiável da análise do que você está tratando, você precisa validar até ter confiança naquele resultado. Não é apertar o botão, trazer os dados e achar que a solução está colocada, né? E para as firmas de auditoria, para as pequenas e médias firmas de auditoria, a grande questão é o alto custo de propriedade dessas tecnologias. Quando a gente está falando de você fazer a assinatura de um chat GPT, por exemplo, como nós falamos, $20 por mês para uso pessoal, 20 a 25 para um time, e não é um custo tão exorbitante, é suportável, né? Mas como é que você envelopa tudo isso, prepara tudo isso para ser uma ferramenta aplicável no seu serviço? Você tem que ter pessoas, você tem que ter licenças, você tem que ter infraestrutura. E aí eu estou falando aqui, link de acesso, espaço em nuvem, licenças de uso de outras, cibersegurança, ou seja, uma série, e a própria equipe dedicada, que não é também, quando a gente fala de equipe, é mais de uma pessoa, logicamente, mas com conhecimentos, multidisciplinar, para poder desenvolver, e às vezes dedicado especificamente a esse processo. Denise e Santana me falaram que eles estão dedicados há alguns anos a esse processo, e eu, fazendo a comparação em relação à realidade das firmas de auditoria de pequeno e médio porte, não vejo como a gente pode destacar durante 7 a 8 anos alguém ou uma equipe para desenvolver um projeto dessa natureza. Não há orçamento, não há pessoas e não há recursos para esse tipo de atividade. Então, isso é algo que impacta bastante no nosso negócio. E ele é muito mais complexo, parece ser simples, né? Fazer perguntas, ter respostas, mas imagina você ter um algoritmo dentro de uma entidade que... Oi? Acabou? Tá. Vou finalizar. Auditar um algoritmo, como Denise bem colocou, e ter a convicção que não há nada oculto, escondido dentro daquele processo para que a gente possa validar. Bom, gente, eu queria só finalizar aqui, em relação ao tempo acabou, finalizar e agradecer pela oportunidade de estar colocando essas observações. Muito obrigado. Obrigada, Félix. Eu sou a chata do tempo, senão a gente estoura aqui o nosso cronograma. Vou passar logo a palavra, então, para o Ayrton. Ayrton Teles está aqui ao meu lado, membro do Comitê de Tecnologia e Inovação do IBRACON, para amarrar um pouco isso aí, né, Ayrton, para a gente trazer as perguntas. Sim, é isso. Obrigado. Continuo aqui também, faço minha autodescrição. Sou um homem, branco, cabelo preto, os que ainda tenho, né? Fiz o meu melhor aqui para replicar na camisa a cor do IBRACON e estou com terno preto aqui. Bom, como comentou, eu estou representando aqui o grupo de trabalho do IBRACON, de tecnologia. A parte da tarde a gente vai ter também uma iniciativa bem legal que a gente trouxe, que é o Hackathon. E o meu papel aqui é trazer gerar um pouco de debate dos temas que foram apresentados. A gente passou por bastante tema, bastante assunto que a gente trouxe aqui nesses minutos. Eu vou fazer uma pequena pergunta para cada um dos participantes aqui, para a gente gerar um pouco mais de discussão nos temas que foram trazidos. Começando aqui pelo Ricardo, que está do meu lado.
Ricardo, parabéns, foi muito bem, Ricardo. E a gente percebeu que você trouxe bastante informação no uso da inteligência artificial em relação à auditoria, a implicações que podem ser trazidas na auditoria de uma maneira geral. E como eu comentei, na parte da tarde a gente vai ter essa iniciativa do Hackathon, que esse ano ele trouxe a participação das universidades, com esse desafio de trazer tecnologia na nossa profissão de auditor. E a gente percebeu muito o engajamento daquele estudante de contabilidade, daqueles jovens auditores que querem trazer essa inovação. Então, há um apetite para o uso da inteligência artificial, mas também há uma mistura de sentimentos com preocupação, com medo. De uma maneira geral, eu acho que a gente precisa interagir e entrar no tema. E aí minha pergunta seria, qual seria, assim, na sua opinião, para aquela pessoa que quer entrar no tema, que quer se engajar, que quer iniciar essa jornada digital em relação à inteligência artificial, qual seria a sua dica? Tem alguma área melhor de focar? Qual seria o primeiro passo para a gente dar? Boa, obrigado. Primeiro, acho que o crédito, né, a gente nunca faz nada sozinho na vida, né? Mas eu queria atribuir o crédito aqui, Márcio Santos, Gonzalez, Portela, eles lideram essas ideações, né? Quem sou eu, né, para ter essas ideias mirabolantes que eles têm, trazem esses desafios, né? E, de fato, né, o grupo que temos, quando eles trazem esses desafios, né, de automatizar a auditoria interna, trazem uma atividade, né, de como criar as bolinhas lá para fazer um comfort letter e tudo mais, eu diria o seguinte, para quem está começando essa jornada, eu começaria primeiro com open source. Tá? Eu escolheria um stack tecnológico a ser seguido. E um deles chama-se Python. Tem várias bibliotecas de reconhecimento de imagem, de automação. Então, tem várias libs, estudem essa linguagem para fazer os experimentos. Né? E não desanime. Né? Eu acho que assim, o primeiro resultado talvez não saia a contento, tem que ser resiliente, tem que testar, mas comecem com uma tecnologia mais fácil, comecem com atividades manuais repetitivas, porque ali é que tem um grande ouro. Aquilo que você faz muito, né? Circularização, por exemplo. Eu recebo resposta, eu tenho que validar. Poxa, comecem com atividades que... Eu lembro, quando eu era trainee, e um sócio amigo nosso me elegeu para ser o líder da circularização de um grupo. Cara, parabéns, quase chorei. Né? Parabéns. Eu quase chorei, né? De emoção, né? Mas, assim, comecem com essas atividades que vocês, de fato, vão conseguir, sim, muito retorno. Então, a dica aqui é escolher um stack. Eu escolheria Python para começar essa jornada. Obrigado, Ricardo. Bom, passando agora para a Denise. Denise, também parabéns, foi ótima a sua apresentação. Trouxe bastante informação. E acho que uma das coisas que foi bem apontado na sua apresentação, Denise, é que existe, sim, no uso da inteligência artificial, muito de eficiência, muito de benefícios, muito de colaboração que o auditor pode ter com o uso da tecnologia, mas também transparecer um pouco de um aumento de complexidade, de como a gente vai enxergar tanto o uso da inteligência artificial no negócio do cliente que está sendo auditado, como também nos processos que a gente está envolvido. Então, eu queria te perguntar como você enxerga o perfil do auditor, como esse auditor tem que ser agora, tem que se apresentar para continuar cumprindo o seu papel nesse mundo aí, em todo esse contexto que você apresentou. Muito bom, Ayrton. Bem, novas tecnologias sempre vão surgir, né? Então, além da capacitação, né, um pouco mais óbvia
né? E aí, tanto de programas, né, talvez das firmas maiores se beneficiam com programas globais, enfim, talvez uma dedicação de investimento, né, maior quando a gente compara a firmas menores, mas existem plataformas diversas de conhecimento abertas, né? Tem LinkedIn Learning, tem Udemy, tem uma série, né, de possibilidades de exploração da competência de um skill mais técnico ali. Mas não adianta ter tecnologia, não adianta dar capacitação, se não existe a mentalidade e o comportamento adequado das pessoas, né? Então, uma coisa que a gente tem feito muito fortemente é a gente investir realmente em deixar muito claro qual é a mentalidade que a gente espera das nossas pessoas e quais são os comportamentos, né, que a gente não só espera, que a gente desenvolve nas nossas pessoas. E a gente está falando de aprendizagem contínua, então, como as pessoas, né, se provocam para estar aprendendo continuamente, como elas colaboram o conhecimento, né, a questão do be bold, né, como é que eu consigo trazer um olhar inquieto em relação à resolução de problema, né? Como é que eu consigo, de alguma forma, ter um olhar mais diligente sobre, né, o que eu estou gerando, o olhar do propósito também, enfim. Então, é uma série de comportamentos que, na minha visão, ele se torna cada vez mais importante, né, para uma adoção e uma escala de uso, mas de uma forma realmente sustentável, né? Obrigado, Denise. Agora, Félix, o último a se apresentar também, agora o último aqui na pergunta, Félix. Também parabéns pela apresentação. Achei bastante interessante todos os dados que foram trazidos do estudo que foi feito por essa iniciativa do IBRACON também. E aqui a gente viu, o Ricardo falou de diversos usos de inteligência artificial. A Denise trouxe assim, diversas complexidades que a gente pode enxergar também como oportunidades para o mercado de auditoria. Mas uma informação que foi bem interessante que você trouxe do estudo é que 51% dos ativos, das aplicações que são usadas pelo auditor, foram desenvolvidas internamente pelas firmas de auditoria. Trazendo todo esse contexto, tem muita coisa para usar, tem muita complexidade, e tem essa condição de, vamos dizer assim, um esforço de investimento. Como é que você enxerga, quais seriam, na sua opinião, os principais desafios que uma empresa PME de auditoria tem para entrar nesse mundo de tecnologia? Eu acho, Ayrton, que você desenvolver, nessa nova realidade que nós estamos entrando, você desenvolver internamente aplicações, como eu disse, envelopar tudo que está disponível, né, para algo que, de fato, você possa usar concretamente no seu trabalho, a um custo razoável, eu acho que isso se torna cada vez mais difícil, tá? Então, a grande questão que eu imagino que nós teremos é exatamente descobrir como a gente vai conseguir arregimentar pessoas e recursos para poder desenvolver tecnologias que sejam, de fato, aplicáveis, né? Os fornecedores de serviços, via de regra, quando há demanda, eles desenvolvem, né? Mas quando a gente está falando de trabalhos de auditoria, há alguns requisitos regulamentares, algumas questões que precisam ser observadas. E a própria filosofia da empresa, da firma que pratica isso. Então, é um desafio, são respostas que a inteligência artificial não vai nos dar, e a gente vai ter que dar para ela, tá bom? Ótimo, obrigado, Félix. E vou dizer, eu gostei bastante do final que você trouxe. São respostas que talvez a inteligência artificial não traga para a gente. Eu acho que isso que me deixou bastante feliz e satisfeito em participar dessa conferência, porque eu acredito muito que somos nós que estamos discutindo aqui que vamos levar o futuro da nossa profissão, da auditoria. Então, quando a gente discute o uso de inteligência artificial na auditoria, quando a gente discute as dificuldades, as complexidades, as regulamentações que precisam ser trazidas para o mercado de auditor, é assim que a gente consegue evoluir na profissão. E eu concordo muito, Félix, com o que você trouxe. Somos nós, as pessoas, somos nós, os auditores, os mais novos ou os mais sêniores, que vão conseguir trazer essas respostas e não simplesmente mandar uma pergunta no chat GPT, vai que vem uma alucinação, né?
eu termino aqui o debate. Acho que foi bastante legal a contribuição de todos vocês. E, mais uma vez, parabéns a cada um dos palestrantes aqui. Obrigada. Vamos trazer o resultado do quiz para a gente poder apimentar um pouco mais. O que o pessoal achou aí que a inteligência artificial está ajudando, em que sentido mais? Então, ganhou aqui, olha, para vocês poderem comentar, a maior eficiência operacional é o que é visto hoje como o que mais tem de benefício, exatamente. E aí, Ricardo, se você puder começar... um pouco Claro. Trazendo esse quiz, e aí eu já vou emendar aqui, como vocês puderem responder em um minutinho, para a gente trazer o máximo de pergunta possível, porque tem muita pergunta aqui sobre isso. O que você vê como desafio para implementar soluções de inteligência artificial na auditoria, considerando os requerimentos complexos do regulador? Perfeito, eu acho que já respondeu. É você conseguir homologar uma solução tecnológica com o regulador. Então, é uma exigência severa, rigorosa. Uma das dificuldades de aplicação de IA, como vocês viram, a IA nunca vai acertar 100%, não é um algoritmo determinístico, ele é probabilístico. Então, como é que eu trato essa incerteza da IA? Então, esse é o desafio, né, de torná-lo controlado, tá? E existem maneiras de controlar até a IA generativa, até para não ser muito técnico, tem um parâmetro, um de vários, chama temperatura. Quanto mais frio é a IA generativa, menos criativa ela fica. Então, você também consegue limitar, colocar os guardrails, de falar o seguinte, IA, responda só aquilo que você sabe, baseado no meu manual de auditoria. Então, tem uma série de mecanismos, a gente estamos num processo de aprendizado com e como validar esses processos. A gente tem um processo interno, né? E quem me apoia, essa turma brilhante aí, esse timaço aí que tem me apoiado. Mas o time to market, eu diria o seguinte, o tempo de colocar algo, ele é mais alongado graças a essas exigências do regulador. Então, esse para mim é o desafio. Tempo, né? O processo a gente sabe como, mas é o tempo que se leva. Félix, tem uma pergunta aqui. Como é que podemos usar essa tecnologia cobrindo as necessidades do trabalho de auditoria, mas mitigando o risco de sermos enganados com conclusões indevidas e tendenciosas apresentadas pela inteligência artificial de forma intencional e tendenciosa? A gente tem uma questão importante aí. Acho que só a regulação do uso da inteligência artificial vai estabelecer limites em relação ao uso dela para o bem ou para o mal, né? Você imagina você auditar uma entidade onde há uma inteligência artificial oculta entregando informações para você que favorecem a análise que você vai estar fazendo em relação favorecem a entidade em relação à análise que você está fazendo. Eu acredito só a regulação para estabelecer isso. A transparência das entidades, a gente tem visto aí, recentemente houve um vazamento involuntário, né, vamos dizer assim, acidental, de uma big tech dessa, e ficou claro que o discurso dela em relação a uma situação era completamente distante do que, de fato, como ela pontuava a apresentação das pessoas nos motores de busca, né? Então, essa questão ética e a questão regulatória, eu acho que vai estabelecer esses limites. Certo. Denise, queria aqui passar uma pergunta sobre exemplos de casos de sucesso de uso da inteligência artificial na auditoria. Na auditoria ou nos clientes a gente auditando? Acho que na auditoria, certo? Na auditoria, se você puder citar alguns exemplos de sucesso. Sim, eu acho que tem desde, por exemplo, acho que o Ricardo Santana trouxe um deles, né, da utilização da inteligência artificial na avaliação, por exemplo, de riscos climáticos, né? Então, a gente tem aqui
uma necessidade muito forte, desde uma avaliação específica para agro, mas agora cada vez mais, né, uma visão muito mais expandida do risco climático. Então, o uso da inteligência artificial para mensurar esses riscos, né, e como é que vai ser o disclosure disso, né, dentro dos reportes financeiros. Então, tem tecnologia sendo utilizada, né, para ajudar, né, na avaliação desses riscos e a mensuração desses riscos, né? Acho que um exemplo importante aí, que é evolutivo, e acho que num cenário importante e complexo que a gente está vivendo agora. O Ayrton, se você puder me ajudar nessa aqui, como é que estão as discussões sobre esse assunto nos principais órgãos reguladores, CVM, Banco Central, SUSEP, como é que eles têm visto esse assunto? Parece que a pergunta mais difícil ficou para mim, hein, Denise? Eu sabia que eu ia passar, né, para quem estava mais perto. Não, eu acho que a Denise trouxe bem na apresentação dela um contexto geral que a gente observa no mundo todo na discussão de inteligência artificial. O tema realmente ainda é incipiente, como trouxe o Félix. A gente está trazendo diversos usos que estão sendo explorados na auditoria. Talvez, acho que o grande ponto aqui que eu acho que é importante é entender que esse é o momento da discussão. Esse é o momento que, como a Denise trouxe, de que a gente está discutindo uma lei, uma orientação que pode vir mais formal em relação ao uso. O que a gente tem hoje, em termos de regulamentação formal, por exemplo, a gente tem a LGPD, que trata dos dados. Esse é muito formal, esse é muito conhecido. E a inteligência artificial fatalmente vai usar o dado que esteja estruturado, que não esteja estruturado, como o Ricardo também trouxe. Tecnologias podem ser usadas assim. Mas essa evolução das discussões, das regulamentações, elas também é dependente do uso que a gente está percebendo que ainda está evoluindo. Então, a gente trouxe alguns usos, algumas aplicações, algumas implicações, algumas complexidades, guardrails ou seguranças que a gente tem que aplicar em relação a algumas ameaças, e a evolução da regulamentação vai vir em conjunto com esse novo uso que a gente está discutindo aqui. Ricardo, tem muita pergunta sobre confidencialidade, a gente está no finalzinho, mas eu reuni aqui algumas que eu acho que tem a ver com uma dúvida geral, né? Tem uma que fala, existem muitas soluções atualmente, como escolher as mais confiáveis, principalmente no que se refere à confidencialidade dos dados compartilhados com a inteligência artificial, e uma pessoa fala que você citou sobre o uso dos co-pilots, assim que fama, que muitos são open source, como evitar que os dados dos clientes vazem, se tem casos reais que comprovam vazamentos, e se não seria mais um risco para a auditoria. Perfeito. Então, só explicar para vocês. Existe hoje já uma arquitetura de referência. A gente tem usado o LLM próprio. A gente não usa nada aberto. O que é um LLM próprio, pessoal? Tem uma arquitetura que você pega esse algoritmo, coloca num container dentro da sua organização, com as portas trancadas. Esse é o primeiro passo. E aí você usa técnicas que chama RAG, eu não vou entrar no tema técnico, para você treinar com seus documentos de clientes, esse modelo generativo, para ele responder. E do ponto de vista de Copilot, por que a gente utiliza a Microsoft, né? A gente celebrou, né, um contrato multibilionário com essa Big Tech, e a gente foi Client Zero. O que é o Client Zero? A gente auditou o processo de guarda, de uso desses dados. Então, a própria Big Tech permitiu grandes empresas, Itaú e tal, outras empresas, para fazer essa auditoria, esse trial. Por isso que foi homologada o uso dessa solução lá na nossa organização. Então, segurança é o primeiro critério que a gente usa, né, privacidade. Então, essa discussão levou-se 2 anos para se chegar nessa arquitetura de referência. Então, não foi ágil, como tem algumas Big Techs que eu estava vendo o pessoal da OLX aqui, que já usam esses modelos há mais tempo, de outra forma, com outra arquitetura, mas é assim que a gente tem visto no âmbito da auditoria. Tá? Então, privacidade acima de tudo. Tá certo. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a participação, Ayrton, Ricardo, Denise, Félix.
Só lembrando aqui que você estava falando, Ayrton, e pediram para eu me lembrar que tem um inventário de tecnologia que está disponível no site para consulta do associado, né? Então, ali tem todas as informações, né? Perfeitamente. Então, foi o inventário que o Félix trouxe aqui com o estudo. Por favor, acessem o site do Ibracon, entrem no site, se engajem no Ibracon. E na parte da tarde a gente vai trazer o nosso hackathon, que também vai trazer novas tecnologias aplicadas à auditoria. Tá certo. A gente vai tomar um cafezinho. Eu já sei que no próximo painel vai ter Drauzio Varela. Que delícia, hein? Vamos ouvir falar sobre saúde mental, saúde física. A gente volta às 11h15. Até já.